Bom dia, irmãos, paz de Deus. Deixando uma palavrinha aqui. Timóteo, do 10 ao 17. Segundo Timóteo, do 10 ao 17. Né? Vou pegar umas partes aqui e vou ler aqui. Né? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Então, irmão, a palavra, né, que Deus deixou, que é a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por mãos humanas, mas foi inspirada por Deus, né, que é o próprio Deus que está falando, né? É o próprio Deus que colocou cada palavra aqui, né, irmãos? A Bíblia é um livro sagrado, certo? E como livro sagrado, para você entender o que está escrito aqui, para entender a vontade de Deus, você tem que estar em espírito e verdade, né? Você tem que estar ligado com o Espírito Santo de Deus, né? Mas como é que eu me conecto ao Espírito Santo de Deus, né? Jesus, ele deixou, né, para a gente, para cada um de nós, o Espírito Santo dele, né? A presença dele nas nossas vidas, para a gente suportar, né, as lutas, as dificuldades, né, para a gente perseverar, seguir em frente, não desanimar, né. O Espírito Santo também é amor, né, da generosidade, né, da, da, da fé para a gente, né, para a gente seguir em frente nos caminhos de Deus, que não é fácil. Por isso que deixou o Espírito Santo. Então, quando a gente está conectado a Deus, conectado com o Espírito Santo de Deus, está buscando a Deus em oração, com a fé lá em cima mesmo, aí você consegue, através do Espírito Santo de Deus, né, que a sua ligação vai estar forte, entender o ensinamento que está na palavra. Você vai ler aqui e o Espírito Santo vai dar o entendimento do que está escrito. Não vai ser sua sabedoria, não vai ser sua razão, vai ser o entendimento do próprio Espírito Santo. Então, irmãos, a Bíblia é um manual de como devemos agir, como devemos comportar, né? Aqui nessa terra, né? O que devemos fazer, né? É um manual que Deus nos deixou para que possamos, né, irmãos, fazer as coisas que agradam a Ele, né? Fazer as coisas que agradam a Ele, fazer o que é certo. Então, irmãos, leiam a Bíblia, né? Tire um tempinho todo dia, pega um versículo, lê a Bíblia, né? Pede antes de ler, entre em oração com Deus, fala com Ele, né? Pede que o Espírito Santo de Deus dê discernimento para você entender as palavras, né? E Deus vai te dando. Quanto mais você bate a porta, né? Quanto mais você busca, mais Deus vai falando com você. Vai depender do seu empenho, né? Você tem que se empenhar. Se você cruza o braço e não faz nada, aí como é que vai chegar, irmão? Aí a mesma coisa é o trabalho, né? Se a gente ficar sem fazer nada, as coisas não acontecem. A mesma coisa é a busca nos caminhos de Deus, né? Você tem que se empenhar, tem que seguir em frente, tem que buscar. Aí Deus revela, irmão. Né? Então, a gente tem que ter uma vida de amor, né? De amor, aqui, deixa eu só ler aqui. Mas você tem seguido, aqui, né? O 10, né? Aviso e conselho do 10 aqui. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência e o meu amor, a minha perseverança, né, irmão? Então, aqui eu entendo o quê? Né? Jesus Cristo. Você está seguindo a maneira de viver de Jesus Cristo, a maneira de amor, né, que ele tinha com os outros, né? A maneira de perseverança, de seguir em frente, né? Não importar os obstáculos, né? De gratidão, né? De fé. A gente tem que se espelhar em Deus, a gente tem que seguir Jesus. O que ele fazia, a gente tem que fazer, né? Seguir as coisas boas que ele deixou, né? A gente tem que ser o espelho dele, irmãos. Né? Irmãos, a palavra é essa aqui rapidinho hoje, né? Lê a Bíblia, busque entendimento espiritual com Deus e se espelhe em Jesus Cristo, né? O amor dele, né? Os ensinamentos dele, né, irmãos? Palavrinha rapidinha aqui hoje. Ficar todos com Deus.